Então, meu nome é Evandro, faço parte do time do Geossist. Eu vou passar o treinamento para secretárias e recepção, né? Então, acessando aqui o sistema de vocês, vai ter dois módulos ativos nessa primeira parte do sistema, né, que seria o módulo clínico, Geossist, e o módulo de estoque. Então, aqui no módulo clínico, cada usuário vai ter seu login e senha. E aqui, acessando o sistema, já tem algumas opções mostrando aqui todos os pacientes ativos, né? Os tratamentos ativos, né? Como CAPD e hemodiálise. Então, fica todos mostrando aqui. E caso o uso do sistema for o paciente a óbito, ou algum ficar inativo por mudança de tratamento, recuperou função renal, pode estar visualizando ele apenas habilitando o campo, o check aqui, e daí quando tiver muitos pacientes, pode realizar uma pesquisa, né? Conforme o nome do paciente. Só para dar um exemplo, ele já somente aquele paciente. Para alterar o paciente que está selecionado, então aqui em cima ele mostra o paciente selecionado, né? Então, tudo que for gravar, o médico, ou fazer uma atualização no cadastro do paciente, tirar um relatório, vai ser para o paciente que está aqui em cima. E para alterar, basta clicar num outro paciente. Aqui nessa parte do desktop, ele tem a parte de legenda. Então, só mudar aqui o paciente que tem mais informações. Que ele vai mostrar o último LME do paciente, quando vence, né? O vencimento do LME, o vencimento do laudo EPAC. Se o paciente está em hospitalização, a sorologia dele, né? HCV, THBS, HIV. Se o paciente é diabético, o último KTV do paciente, qual o acesso vascular dele, né? Se é catéter, fístula ou uma prótese, e se ele possui alguma alergia. Então, está mudando aqui o paciente. Se tiver alergia, ele já vai mostrar assim qual que é qual o medicamento, qual que é o produto que ele tem alergia, né? E tem uma parte de notas do paciente, que seria uma forma de lembrete, para deixar para o paciente. Então, a não preparar a máquina de hemodiálise para tal dia, na próxima consulta, pedir um novo cartão nacional de saúde, nova numeração, atualizar o telefone. Então, você pode deixar algum lembrete para quando vocês acessar o sistema, clicar no paciente que está visualizando. Tem umas informações da clínica aqui, que seria os pacientes hospitalizados. Clicando, já cria o relatório e traz qual é o paciente que está hospitalizado. Aqui embaixo tem uma parte de backup e atualização. Como o sistema de vocês é totalmente na nuvem, ele já faz tudo automático, a parte de backup e atualização do sistema. Então, pode se considerar. E a parte de mensagens, que tem aqui, ele traz o que foi atualizado no sistema. Então, teve uma atualização no dia e horário, ele vai mostrar aqui qual que foi a atualização, né, no sistema. Aqui em cima a gente tem algumas opções de acesso rápido, uns menus mais acessados, né, como dados do paciente, sessão do paciente, resultado de exames, medicamentos, evolução clínica, hospitalização, infecção e os acessos, tanto vascular para hemodiálise como peritoneal, para diálise peritoneal. Agora, vindo aqui na parte de personalizados menu, então primeiro, vou passar aqui nesse menu meio rapidinho aí, mas ele tem a parte gerencial do sistema, como o cadastro do usuário, as permissões que cada usuário tem. Então, pode dar permissão ou para o grupo de usuário, que nem recepção tem X permissões no sistema, daí médico tem outras, ou você pode aplicar direto para um paciente, para um usuário só, né? Então, aquele usuário específico vai ter tal permissões. Tem cadastro de unidades e centro de diálise, então aqui tem uns dados meio importantes da unidade, como CNPJ, o PS, se tiver, inscrição estadual, que isso aqui tudo sai nos relatórios, né? Então, CBO de exames, que vai para o faturamento, o órgão emissor da PAC. Então, esses dados aqui preenchidos, ele já vai sair
nos relatórios ou lá do EPAC ou o faturamento ser enviado para a PAC. Né? E temos uma configuração de dias de sessão, então são os dias que a clínica opera a hemodiálise dos pacientes. Né? Então, meio os comuns aqui já terça, quinta e sábado já vem registrado, segunda, quarta e sexta. Isso pode estar criando conforme o médico prescreveu para algum paciente. Você pode estar criando quarta e sexta, só 2 dias, ou a forma que necessário. Caso precisar criar, é dar um maisinho. Então tem essa parte de controle aqui embaixo, né? O mais ele cria o novo. Pode estar criando quarta e sexta, um exemplo, né? E selecionando o dia aqui embaixo. E aqui embaixo tem a opção de controle, o check que é de salvar, né? Tinha um X para cancelar. Esse botãozinho aqui de menos é para excluir. O mais cria o novo. O lupa ou ele gera um relatório ou ele lista. E as opções de avançar e retroceder. Certo? Então, aqui voltando, esse personalizar dias de sessão. Essa configuração geralmente se faz uma vez, ou se o médico prescrever um outro dia diferente, né? Seria os dias que o paciente vai realizar a sessão na clínica. Então, um comum, mais comum é terça, quinta e sábado, ou segunda, quarta e sexta. Ele tem esses atalhos aqui. Ele vai mostrando todos que já estão cadastrados. Então, esses dias de sessão você já pode estar usando os pacientes. Você cria uma vez só e pode estar usando para vários pacientes. Né? Mas antes, para criar esse esquema para o paciente, né, que o paciente faz esses dias, essa escala de sessão, né? Você tem que estar criando aqui em dias de sessão essa escala conforme a necessidade. Né? Tem o exemplo que eu criei o quarta e sexta. Daí, caso o paciente ou o médico precise só para o paciente fazer esses 8 dias de sessão, você já tem essa função para estar cadastrando no sistema. Então, eu vou até seguir essa parte de escala, então, para entender, né? Então, depois de criar isso aqui, se o médico passasse para esse paciente teste aqui, essa sessão nova, então ele vai mudar a sessão que ele tem, então, as escalas, vai para a quarta e sexta, né? Para o paciente novo, vai ter essa escala aqui. Eu ia precisar cadastrar esse esquema de hemodiálise, né? Que é essa escala de hemodiálise do paciente. Então, aqui em tratamento, hemodiálise, esquema, eu faço o cadastro da prescrição de hemodiálise do paciente. Então, o médico pode estar passando essas informações e você está vindo aqui criando esse esquema para o paciente. Ele é importante que ele serve para tirar relatório, principalmente para solicitação de exame. Então, o sistema verifica se o paciente faz por exemplo, a solicitação de exame cabe na segunda-feira, a data. Ele verifica se o paciente está nesse esquema e faz na segunda-feira e coloca ele no pedido. Se ele não tiver, ele já não vai colocar, né? Ele teria que criar um outro pedido com o dia específico que ele faz a sessão. Então aqui ele traz uma listagem quando acessar a tela, se tiver cadastrado, né? Então esse já tem um ativo e eu posso estar criando um novo para ele. Vindo aqui o início dele, quando começou. Se tivesse começado esse mês. E aquela dia de sessões que nós criamos. Então posso pegar quarta e sexta. Aqui também, tanto faz se for maiúsculo ou minúsculo, né? A forma. O turno que ele faz. Eu posso colocar a sala branca ou a sala de hemodiálise que tiver na clínica. Se tiver mais de uma, pode estar cadastrando aqui mais de um nome, né? Mais uma sala de hemodiálise. E posso estar preenchendo duração de sessão, caso tenha, o fluxo sanguíneo. Então, toda a prescrição que o médico passar, né? Então, se tiver também uma máquina, quantidade de solução, esterilização, alguma observação aqui, você consegue estar deixando cadastrado essas informações, que era bem útil também para, quanto mais preenchido aqui, se tiver alguma dúvida a enfermagem durante a sessão, ela consegue estar visualizando. Né? Então, se o médico preencher ou passar para você estar cadastrando mais completo, consegue estar deixando completinho esse cadastro. Aqui até no sistema, uma observação de sistema mesmo,
Aonde tem esse azul mais escuro, ele é uma informação obrigatória no sistema. Então ele tem que estar cadastrado, senão ele não vai salvar. Que nem um exemplo que eu vou deixar sem turno. Ele já vai dar um erro e vai mostrar que o turno deve ser preenchido. Os em verdinho aqui, ele não é obrigatório, é opcional, né? Então o que eu posso estar vinculando, criando esse esquema. O sistema ele tenta manter apenas um ativo. Então, como eu não cheguei a dar baixa nesse outro aqui, mas ele já registrou a retirada desse esquema, né, dessa escala para o paciente, e deixou ativo apenas esse novo que nós cadastramos. Caso fosse ter que fazer a exclusão desse esquema, eu posso estar vindo aqui e só colocando essa data de término. Ele também vai para essa parte de histórico aqui. Então, esse seria as duas etapas mesmo que deve seguir para fazer o esquema. Essa de dia de sessões aqui para criar, geralmente você vai criar uma vez só no sistema e só se o médico passar uma prescrição diferente para o paciente, né? Agora voltando aqui para a parte de personalizar, tem cadastros gerais. Então aqui em cadastros gerais pode estar configurando um assunto de evolução. Então quando os profissionais de medicina ali, por equipe multi também, na hora de fazer evolução, tem alguns assuntos, você pode estar criando esses assuntos, então elas podem estar criando. O mesmo para classificação de hospitalização, princípio ativo, infecções, exames ativos, comorbidade, exames de para. E daí, esse exame de para seria a integração com o laboratório. Então, o código do nosso sistema de Alciste e o código do exame do laboratório para estar cadastrando ou você está ajustando aqui, caso precise, né? Situação de transplante, intercorrência, sítio de infecção e unidade de saúde. Eu acho aqui importante mostrar para vocês, na parte secretária, essa parte de princípios ativos. Então, vou até clicar aqui. Que é o outro, eu só passei meio que vocês conhecerem que tem no sistema, né? Mas aqui, provavelmente, se o senhor tem que gerar uma folha de LME para o paciente, né, dos medicamentos excepcionais, ele tem que verificar se aquele medicamento que o médico passou, ele está marcado aqui como excepcional. Então, o mais utilizado, eritropoetina, né, ele já deve estar... ele já veio marcado como excepcional, mas caso ele não trouxesse, então, se eu fosse passar por um paciente que ele não imprimiu o LME, pode ser que o medicamento, o princípio ativo aqui que o médico receitou ao paciente, ele não esteja como excepcional. Então, daí ele não imprime o LME. Então, é só caso vir acontecer, pode ser que esse medicamento não esteja como excepcional. Demarcando aqui, dando um ver aqui, editando, né? Ele já vai conseguir sair do LME. Né? Então, até vou fazer um exemplo que eu vou deixar ele marcado como não. Ele não está sendo controlado como medicamento excepcional. E vou prescrever esse medicamento para esse paciente. Então, aqui tem essa parte de medicamentos. Ou poderia vir aqui em cadastro, medicamentos. E o médico consegue estar prescrevendo medicamento para o paciente. Então, vou dar um mais aqui. Ele tem uma pesquisa vinculada ao Brasins. Então, todos os medicamentos cadastrados no sistema, na base de dados do sistema, ele vem do Brasins. Então, caso não aparecer algum medicamento, eles podem estar solicitando para a gente fazer o cadastro. E a gente verifica se foi algum erro de importação do Brasins ou não tem mesmo no controle do Brasins e a gente faz o cadastro. Daí, essa parte de apresentação do medicamento, ele é liberado aqui para estar cadastrando. Eu posso criar uma normal aqui, uma apresentação que eu posso estar usando durante o sistema para os pacientes. Então, eu posso receitar aqui uma dose, uma ampola, uma vez, muscular, não tem uma. Aí para vocês não está aparecendo que são um select, né? Então tem várias opções que aparecem aqui ao clicar nessas frequências ou via.
Esse contínuo também parece contínuo, esporádico. Posso estar salvando e criando essa prescrição para o paciente. Então, ele até mostra aqui etopoetina humana. Então, tendo o medicamento cadastrado de controle de alto custo, né, medicamento de alto custo, para emitir um relatório de LME, eu venho aqui em relatórios, oficiais e laudo de medicamento excepcional. Então, eu clico aqui. Ele já tem o modelo, acho que por padrão vem esse 3439 do SUS. Eu ia dar um imprimir. Ele vai mostrar que não tem dados para ser impresso. Então, provavelmente, quando acontecer isso, pode ser que o medicamento ele ou vai estar suspenso, se ele estiver também suspenso, que o médico pode entrar aqui e fazer a suspensão, ou que ele não esteja controlando como excepcional. Então, aqui, voltando aqui nessa tela de princípios ativos, eu posso vir aqui e editar como ele é um medicamento excepcional. Então, eu salvo. E quando eu vim aqui tentar emitir de novo, paciente. Certo. Outra observação que eu estava até esquecendo aqui, ele aqui do oscilado receituário, aqui tem uma opção, ele tem que estar checado também. Então, se ele não tiver checado, ele também não consegue estar gerando CLME. Então, aqui eu chequei, né? Deixei ele checado. Ele já consegue, quando dá imprimir, ele vai gerar o laudo de medicamento para o paciente, entregar para o paciente para ele retirar, ou se a clínica consegue retirar esse medicamento para o paciente, né? Você sai com o modelo, com a anamnese, a doença dele, né? E os dados preenchidos dele e do médico responsável, né? Então, esse seria os caminhos para imprimir LME. Daí, por último, aqui nesse personalizado, nesse menu, as configurações de sistema, de usuário, né? Então, de usuário é somente a forma que abre. Ele abre tudo em aba aqui, ou poderia abrir como janela. Então, por padrão, ele abre como abinhas, que seria essas abinhas abrindo aqui em cima, né? E a configuração de sistema tem várias configurações que pode estar ajustando o sistema para uma melhor operação, né? Conforme a atividade da clínica. Um exemplo é essa parte de cálculos. Então, o sistema faz vários cálculos de exames. Pode estar ativando e desativando qual o cálculo que quer deixar que o sistema realize, né? Daí parte você quer controlar o protocolo, o prontuário, conforme vocês utilizam na clínica, os tratamentos, quantidade de casas decimais, para peso, para altura, se vai controlar o número máximo de reuso. E tem configuração de importação de exames, então o formato, o padrão de como vem no laboratório, pode estar selecionando aqui, deixando salvo, né? E também o formato, se vem o padrão nacional, né? Com ponto por milhar, ou o padrão internacional, que é vírgula separando milhares, né? E tem parte de algumas configurações de exame, de checkout. Esse checkout seria para controlar qual exame vocês queiram deixar para ele verificar se foi cadastrado, né? A partir do hemograma. E tem diversos aqui também configurações para relatório. Até para LME, aqui qual que é o jornal de saúde, portaria utilizada, os modelos, né? Então você consegue desativar os modelos aqui também. Então, tem bastante configurações ali. Agora, a segunda opção aqui é a parte de bateria de exames. Seria os exames, né? Tanto solicitação como importação de exames. Então, acho que seria mais para a parte de enfermagem, mas vou dar uma passada por aqui. Aqui o pessoal de saúde configura todas as baterias de exames. Então, você cria o nome da bateria e vai adicionando os exames daquela bateria conforme a clínica utiliza, né?
Então vai criando essa bateria, pode também excluir, né? Retirar aquele exame. Então, conforme as baterias que a clínica tem, anual, mensal, semestral, inicial, vocês podem estar criando aqui dentro do sistema. E a segunda etapa seria o planejamento. Então, aqui as enfermagens, acho que provavelmente seja a enfermagem que realize aí, vai configurar todos os planejamentos de solicitação de exame para os pacientes, né? Então, exemplo que eu posso pegar o tratamento HD, selecionar criar grupos, né? Ou fazer individual por pessoa, né? Eu posso criar grupo conforme a escala dele, ou conforme alguma doença específica, né? E daí configurar que tal mês ele realize uma bateria X, né? Então, exemplo que no mês de junho eu posso colocar que ele vai sempre estar realizando uma bateria anual. Então, quando eu for criar um pedido de exames para esse paciente aqui, para esses grupos aqui, né? Ele vai trazer naquele mês, se for no mês de junho, vai trazer a bateria anual já para todos aqueles pacientes que estejam no pedido. E o pedido seria essa terceira etapa aqui, que daí, conforme a solicitação, eu vou adicionando os pacientes ou adicionando pelo grupo. Então, daí pelo grupo ele vai trazer todos os pacientes que vai realizar, que estão nesse grupo e que fazem nesse período, né? Então, se dia 19 cair numa segunda-feira, os pacientes têm que fazer sessão na segunda-feira, né? Então, essas três etapas têm que ser seguidas para emitir um pedido de exame. Daí, depois, esse pedido de exame feito aqui em relatórios, exame pedidos, você pode estar emitindo um pedido aqui por... Só mudar aqui o tratamento. Para estar enviando para o laboratório, né? Então, aqui ele cria em PDF, ou se o laboratório conseguir importar esse pedido, né? Então, você pode estar criando como arquivos, como TXT, como XML, então, conforme o laboratório aceitar o pedido. E daí você consegue estar mandando todos os exames para a clínica, que ele vai puxar tudo. Depois de realizar os exames, coletar os resultados, eles enviam um arquivo para vocês com todos os resultados de cada paciente, né? Daí, depois eles enviarem, tem essa parte de importação de exames, que seria selecionar o arquivo, né, que eles enviaram e fazer a importação. Daí ele vai puxar todos os exames, ou pode mostrar alguma mensagem de erro. Ele ia mostrar o tanto de exames importados, quanto deu erro, e se desse erro ia mostrar ia poder gerar um arquivo para ver qual que foi o motivo, né? Ainda que em exames tem os cadastros de laboratórios, então você pode cadastrar quantos laboratórios vocês utilizam na clínica, né? E por último, você calcular exames. E daí, depois de uma importação, vocês podem pegar aquele período e fazer um recálculo de todos aqueles exames que estão nas configurações que foram setados, né? Então, aqui faz todo o cálculo de todos aqueles exames. Então, essa é a parte de pedidos e importação de exames, né? E caso, ainda continuando a parte de exames, caso precise fazer o cadastro manual, você pode estar vindo aqui em resultado de exames, ou paciente cadastro resultado de exames. Então aqui ele mostra, vou tratar um paciente que já tem resultado aqui. Então aqui ele vai mostrar quando acessar já um mapa de exames do paciente, né? Quando foi feito, os resultados dos exames, né? Neobomina, ureia pré e pós. E aqui na abinha de cadastro, você faz o cadastro manual. Então aqui seria selecionar a data, né? Foi feito o exame. Posso estar selecionando, pesquisando qual que é o exame que eu quero realizar. Daí selecionaria o convênio e aqui colocava, nesse caso aqui, o laudo, o valor numérico do resultado, né? E só salvar. Ou teria uma forma, quando é bastante exames, né? Seria essa de importar bateria, que ele ia pegar uma bateria, exames, e ia trazer todos aqueles que estão na solicitação daquela bateria.
trouxe ácido úrico, creatinina, sérica. Daí bastava selecionar e alterar o valor. Né? Alterava o valor e salvava. É uma forma um pouco mais simples do que fazer manualmente cada exame. Né? Ainda mais se for um pedido de exame muito grande para o paciente. Então tem essas três formas de estar cadastrando exames no sistema. Né? O importar exames é o mais recomendado, que daí puxa, sei lá, 10 mil exames lá de uma vez só, né? Então, quantos exames tiver, vai puxar. E daí, mais caso for um exame específico, alguma coisa, você pode estar cadastrando manualmente também. Então, só terminar de mostrar as partes de resultado do exame, então tem a parte de adequacidade, as sorologias, então você consegue estar vendo todas as sorologias cadastradas, de laudo, nem esse que nós cadastramos agora. Eu também posso estar adicionando o arquivo, esse laudo. E se for diálise peritoneal, ele consegue estar criando um gráfico de creatinina aqui para os pacientes de diálise peritoneal. Por enquanto, essa parte de exames, ficou alguma dúvida? Certo. Então aqui, paciente, acho que a tela que mais vocês vão utilizar, né? Então, paciente, cadastro, dados do paciente, ou vindo aqui já no acesso mais rápido aqui em dados do paciente. Aqui é feito o primeiro cadastro do paciente na clínica. Então aqui que vocês vão fazer o primeiro cadastro de um paciente. Então até vou fazer um. Então seria, o paciente ia chegar, vocês davam um sinalzinho de mais que para adicionar um novo paciente. Então aí que eu posso inserir, vou fazer um cadastro com o meu nome mesmo. Aí os documentos, então tem CPF, passaporte, podia estar inserindo, né, caso fosse estrangeiro. Ele verifica o CPF, então eu vou até colocar aqui meio qualquer um, mas ele vai pedir para me arrumar. Daí eu tenho os dados no opcional, então se vem RG você pode estar inserindo, aonde que ele, o estado que foi feito esse RG, o órgão emissor, data de emissão do RG, carteira de trabalho, né? O médico responsável. Se você tem se for um paciente que já faz na clínica, se você quiser colocar o protocolo ou o prontuário, conforme você escolher o nome, né? Então vocês podem estar inserindo qual que é o protocolo dele, número de registro do SUS, nome do pai, que também é opcional, nome da mãe. O responsável, posso colocar eu mesmo. Sexo, ele tem parte do estado civil, data de nascimento. Raça, então, paciente, profissional. Profissão, posso estar também selecionando aqui como aposentado, né? Posso. Ou ele aposta. Então tem uma pesquisa aqui de várias profissões, né? Você pode estar selecionando. Naturalidade. Cidade que o paciente nasceu. País de origem. O que é importante aqui também é o convênio, que ele é pagante, tem o convênio do paciente, caso o paciente também tenha algum convênio. Tipo de paciente geralmente crônico, então pode também cadastrar como agudo ou de trânsito, que esteja entrando de outra clínica. Tem a opção de colocar alguma foto também. Se eu clicar aqui, já posso estar adicionando uma foto, escolhendo o arquivo, adicionando a foto. E a parte de documentos. Vou fazer uma geração aqui de um Kines, rapidinho aqui.
Então, daí também tem transação, certidão, né? Se tiver, PIS, tem alguns dados para cadastrar. Parte de contatos, então o endereço do paciente. O número, complemento, bairro. Então, se tiver já cadastrado a cidade, aqui pode ser que ele puxe, né? Senão você se insere também por pesquisa aqui, né? Ele está pesquisando aqui. O e-mail, se tiver, de algum telefone e de acompanhante. Uma parte de transplante, se tiver esses dados aqui, ou depois pode ser editado também pelo serviço social, ou se tiver esses dados para estar editando aqui, né? Dei alguns dados clínicos, então a doença principal ele precisa. Se tiver os outros CID também, doença secundária, algo assim, você pode estar preenchendo. Etiologia, tem parte de tipagem sanguínea, não posso estar já cadastrando aqui. Se tem alguma alergia ou não. Se o paciente é diabético, se for, você pode também colocar se faz uso de insulina ou não, né? Comorbidades, se o paciente tiver alguma, né? Você pode já estar criando aqui. E a parte de histórico. Daqui o histórico seria como eu comecei esse tratamento na clínica. Então eu poderia até colocar aqui que eu estou vindo como conservador. Um exemplo, né? Se for em HD já vai aparecer ativo. Quando eu comecei, então vou pegar uma data anterior aqui. Então no 4, quando o paciente começou, né? Se eu já venho de algum outro centro, selecionando, posso estar selecionando qual hospital que eu já estou vindo, né? Ou clínica. Caso não ache, posso estar digitando aqui qual é a clínica, né? Criando esse novo registro. Ou se é um paciente novo. Então, um paciente novo, daí não precisa colocar centro de origem. O primeiro tratamento da vida, se tiver esse dado. Qual que foi o primeiro tratamento? Dei alguma parte de diálise. Então, se eu fosse HD, vim de outra clínica e tivesse os dados, podia colocar se foi feito num hospital, foi uma emergência ou eletiva. Os antecedentes médicos da família, né? Se tem paciente familiar com diabetes, com hipertensão, tuberculose, parte de cirurgias anteriores, tratamentos prévios, tratamento proposto, e o importante é que o histórico da doença atual. Esse histórico da doença atual geralmente sai no PAPAC, né? Então, se o médico passar qual que é o histórico da doença atual, né? Geralmente, se é a N18, fazer 3 vezes na semana. Então, o tratamento que ele está passando para o paciente também pode estar inserindo aqui, que vai sair lá no laudo de APAC. Então, com tudo preenchido, posso dar um salvar. Então, aqui eu deixei o CPF inválido, né? Então, ele não já mostra um erro. Se eu também tiver a posição também tá. Bem. Então, se eu tiver algum outro campo aqui vazio, ele já vai mostrar também, que deve ser preenchido. Então, todos esses campinhos de azul escuro, ele mostra que é obrigatório, né? Então, posso finalizar aqui o cadastro. Então, ele já cadastrei o paciente. Como eu cadastrei como tratamento conservador, ele já não mostra aqui nessa tela, aqui, né? Aqui, pacientes não está mostrando. Mas se eu clicar no checkzinho aqui em tratamento conservador, ele já mostra o paciente que eu cadastrei, né? Então, daí com esse paciente cadastrado, eu posso estar cadastrando esquema, o resultado do exame, ele já está vinculado no sistema. Então, esse seria o primeiro cadastro do paciente. Eu vou vir aqui nesse parte do paciente e eu vou pular para esse histórico do tratamento. Então, depois eu volto aqui nessas opções de cadastro. Mas é importante mostrar para vocês aqui esse histórico do tratamento.
que seria, vou seguir um exemplo desse meu paciente que eu cadastrei, caso eu precisasse mudar ele de tratamento. Então ele estava conservador durante o mês 4 e agora ele vai começar a fazer hemodiálise. Então eu poderia vir aqui e mudar esse tratamento do paciente. Então aqui em histórico de tratamento selecionaria aí o tratamento. Ou já poderia mostrar diferente aqui. Então abrindo o paciente, histórico de tratamento, eu já posso estar vindo cadastrar uma informação. Então eu vim aqui, escolho uma data, então no 2/5 eu passei esse paciente começou a fazer hemodiálise, então eu posso estar vindo aqui e colocar ele mudou para hemodiálise, ou mudou de centro, abandonou, recuperou a função renal, ou aqui também nessa tela que registrou o óbito do paciente. Então quando eu selecionar óbito aqui, tem alguma opção de CID, os possui cadastro pendente, óbito em domicílio, tem algumas opções que ao finalizar já manda o paciente para óbito e ele fecha tudo que tiver aberto do paciente. Então se tiver hospitalização no cadastro dele estiver aberto, ele fecha os medicamentos que não estão suspensos, ele faz toda a suspensão daqueles medicamentos, os esquemas ele fecha, os acessos, então ele fecha tudo no sistema. Alguns dados até enviados para o tutoramento, né, para retirada de catéter, eu acho que é cobrado quando tem óbito, assim. Então ele faz todas essas funções aqui no sistema. Então o que eu posso mudar para hemodiálise? Qual foi o motivo? Posso colocar algum motivo, né? Outras causas médicas. Salvar. Então eu já passo esse paciente como hemodiálise. Então essa tela é bem importante, que ela controla o destino de cada paciente, né? Ou também registro óbito. Essa parte de cadastro de dados do paciente e do histórico de tratamento, ficou alguma dúvida? Então, continuando aqui, voltando essa parte de paciente cadastro, a gente tem o cadastro de medicamentos, então onde o médico faz o cadastro dos medicamentos do paciente, resultado de exames, aqui eu vou passar a evolução clínica, então aqui, caso precisa estar visualizando alguma informação, deixa eu trocar de paciente aqui, uma aqui já tem, é onde os médicos realizam, os médicos, os profissionais de saúde em geral, aí, né, serviço social, equipe multi, faz todas as evoluções do sistema. Então, a tela que eles mais vão estar acessando, né, para criar todas as evoluções conforme a necessidade deles. Então, ou acessa por paciente, cadastro evolução clínica, ou aqui em evolução clínica. Então, aqui mostra alguns cadastros feitos, né, pode estar visualizando o que foi evoluído, então, aqui em ver, mostra toda a evolução. Tem a área que o profissional atua, qual o profissional que cadastrou a evolução, né? Qual foi o assunto. Então, esse assunto que pode ser editado lá em cadastros gerais, assuntos da evolução, pode estar criando esses assuntos aqui. E aqui nessa tela de evolução clínica que eles vão registrar todas as evoluções do paciente, evoluções de conduta. Então, se tivesse alguma conduta, também podia estar vindo aqui em conduta e ver o que o médico fez para o paciente, né? Prescreveu para o paciente. Daí ainda aqui em cadastro tem uma parte de hospitalização. Então o cadastro de hospitalização é feito nessa tela. Vou mudar aqui para ver um cadastro. Então caso o paciente já tenha hospitalizado, ele mostra a quantidade de dias que ele está hospitalizado, né? E aqui tem a descrição da hospitalização. Então qual foi o diagnóstico, o CID daquela hospitalização, quem foi o responsável, e caso venha receber a alta, pode estar registrando aqui, colocando quem que é o responsável pela alta, se foi uma cura, ou o paciente foi a óbito, também pode estar registrando, e alguma informação, se tiver, da acomodação paciente. Então, salvando, ele já vai estar tirando essa opção aqui de hospitalização do paciente. Não voltar. Ele já não tem mais a opção que o paciente estava hospitalizado. Daí tem uma tela para exame físico, então pode ser que a enfermagem ou parte de medicina aí, eles podem estar cadastrando esse informativo aqui, né?
do exame físico do paciente. Esse APAC e livro de registro, eles são apenas informativos do sistema. Então, caso você queira ter essa informação salva, ele não chega a enviar esse número de APAC lá para o faturamento. Então, é só informativo mesmo. Então, você consegue estar cadastrando aqui o número de APAC que veio para o paciente, data inicial e final, qual o procedimento que ele usou, né? Para aquela APAC. O mesmo para livro de registro. Então, aqui em livro de registro seria gerar um pagamento do paciente na clínica, né? O que é para o paciente, qual o valor, algumas opções. E por período também você consegue estar criando esse livro de registro na clínica. Ainda aqui em pacientes, a opção paciente tem cadastro de nutrição, então tem vários cadastros aqui. Importante mostrar para vocês é a avaliação antropométrica. Então, caso for vocês precisem tirar um laudo de APAC, alguma coisa assim, não sei se o L6 sai, mas se precisar sair a altura e o peso e não aparecer no relatório, provavelmente não tem uma avaliação antropométrica feita pelo nutricionista no sistema. Que seria solicitar para ela estar preenchendo, né? Então, ela é bem importante essa tela aqui, a parte de altura e peso. Então, se algum relatório não sair, provavelmente elas precisam estar entrando aqui em paciente, nutrição, avaliação antropométrica e fazendo o cadastro das duas informações no sistema. Daí temos vários formulários para enfermagem, então diagnóstico, transfusão, vacinação. Então, se você precisar saber quantas transfusão foi feita para aquele paciente, você pode estar vindo aqui e verificando os cadastros, a transfusão sanguínea que o paciente recebeu. E parte de vacinação seria as vacinas que você pode estar aplicando aqui no paciente. Então, tem Covid, dupla adulta, febre amarela, hepatite, parte de meningo, né? Então, seria a data que ele realizou. Se tiver o laboratório fabricante também, né? Qual que é a dose que ele está tomando, se foi aplicado, assim, se tiver o lote, se é uma dose de reforço. Vai criando um histórico aqui da vacinação do paciente. Na enfermagem tem o SAI, parte de prescrição e soroteca. Temos formulário para psicologia, para serviço social. Então aqui eu vou mostrar o dado social para vocês, que pode ser que venha ter uma dúvida, serviço social, ou vocês precisam de alguma informação. Então aqui ele é um cadastro socioeconômico, um cadastro pessoal de cada paciente, né? Então aqui elas colocam parte de religião, se precisar de algum relatório, escolaridade, capacidade laborativa, situação empregativa do paciente, situação familiar, renda per capita, número de filhos, tipo de rendimento, composição familiar aqui, né, para criar a renda per capita também, do paciente. Tem uma parte de moradias, de transporte, os benefícios que o paciente pode estar recebendo e de transplante. Esse transplante, eles preenchendo aqui, ele já marca ali em dados dos pacientes. Então, aqui em dados do paciente, essa opção aqui, transplante. Se eu vim aqui marcar as opções que são iguais aqui, né, que na indicação para TX, se eu marcar aqui ou marcar lá, ele já vai vir preenchido, já vai fazer o preenchimento. Então, provavelmente, se elas fazerem essa tela aqui, não precisa estar mexendo nessa tela aqui dos dados do paciente. Ele já vai fazer todos esses cadastros. E daí o último aqui em paciente histórico de tratamento, que é que ele é bem importante para estar fazendo o destino do paciente dentro da clínica. Nesse cadastro de paciente ficou alguma dúvida? Daí aqui no sistema a gente tem parte de cadastro vinculada ao tratamento do paciente. Então, aquele primeiro lá que eu mostrei, que é bem importante, a parte de esquema. Então, tratamento de hemodiálise e esquema. Vou pular o de sessão, que é um pouquinho mais extenso, né? Mas daí o outro, acesso vascular, também é importante ter o cadastro, que mostra qual que é o acesso do paciente.
até para aparecer aqui no desktop, né, o acesso vascular. Mostra qual que estão ativo, qual que estão inativo. Também pode estar editando ou cadastrando novo, então, data a primeira realização, aquele importante também está marcado. Ele vai mostrar um histórico de todos os acessos que o paciente teve, ou se não teve nenhum, vocês podem estar vindo aqui, cadastrando novo, né, acesso vascular do paciente. Daí, tratamento hemodiálise também tem a cirurgia, que é a cirurgia para colocar esse catéter, né, no paciente. Então, se tiver esses dados aqui também é uma parte informativa para cadastrando. E o capilar. Então, seria os capilares onde os reusistas ia estar ou já deixando pronto aquele capilar para o paciente, ou cadastrando, deixando um novo capilar ativo para os pacientes. Né? E tem essa primeira opção aqui em tratamento hemodiálise sessão, ou pode estar acessando aqui fora também por esse ícone aqui. Seria todas as sessões que o paciente realizou. Né? Então aqui, ó, enfermagem, técnico de enfermagem, vou mudar o paciente aqui, vai cadastrando todas as sessões que o paciente fez. Então mostra aqui a data, o horário que começou, o horário final, o peso inicial, peso final, convênio. E tem a opção de cadastrar a infusão, se teve transfusão de sangue durante a sessão, o prime daquele capilar, então tem parte capilar aqui. Aquela prescrição de hemodiálise, ele aparece aqui dentro da tela, então tem essa opçãozinha aqui, que ele mostra tudo que foi prescrito para o paciente. Então, se o técnico tiver alguma dúvida da quantidade de heparina que vai ter que ser utilizada, ele vai mostrar aqui, né? Essa informação. Se tiver cadastrado, né, no caso. Aqui ela também faz a medição dos pacientes, né? Conforme o horário ou conforme a clínica desejar. Tem a parte de intercorrências. Então, se acontecer alguma coisa com o paciente durante a sessão, que um exemplo está com calafrio, né? E qual foi o medicamento para durante a sessão? Não o medicamento excepcional que ele tem que usar, né? O medicamento que ele utiliza sempre durante a sessão, né? Mas o medicamento que ele teve que usar em cima dessa intercorrência. Ele tem peso seco. Esse peso seco aqui é importante para o cálculo de KTV. E os capilares, um histórico dos capilares utilizados. Então, aqui para tratamento temos também para diálise peritoneal, como o esquema de CPD, esquema de EPD, controle de peritonite, então, peritonite, diálise peritoneal, acesso peritoneal e treinamento digital. Daí tem uma parte de transplante renal, que caso o paciente fez o transplante, ainda vocês tenham contato com esse paciente, pode estar registrando aqui a cirurgia do paciente, né? Os dados durante a cirurgia, e qual foi o doador do paciente. Então, essa tela seria o de cadastro que o sistema disponibiliza para estar registrando informações no sistema, né? Então, agora, indo para a parte de relatórios. Aqui em relatório, nós temos diversos relatórios. Então, vou dar uma focada, só que eu acho que deve ser o principal para vocês aí. Então, aqui em hemodiálise, vou só passar, tem acesso vascular, então para ver todos os acessos dos pacientes, intercorrente de sessão. Temos 3 relatórios aqui sobre reuso, né? Então, tem mapa de reuso, usos capilares, controle individual de reuso, e primeira sessão de diálise, uma listagem de capilares e de cirurgias. Mesmo para diálise peritoneal, e aqui para ambos tem o esquema de diálise, então ele verifica todos os esquemas do paciente. Então, se precisar estar tirando, eu quero saber do tratamento THD, posso estar selecionando aqui todos, um período específico aqui também, eu posso estar aumentando esse período aqui, posso deixar do ano. Eu posso estar verificando aqui todos os pacientes que fazem quarta e sexta, aquele que nós criamos, e dando imprimir. Vou mudar aqui para HD, o tratamento faltou. Então, quando eu der imprimir, ele vai criar um relatório com os pacientes daquela escala que eu marquei, né? Que eu selecionei na filtragem.
Então, a maioria dos relatórios vão ter toda essa data inicial, que seria o período que você quer filtrar. Se você quer retirar esse relatório para pacientes selecionados ou para todos, alguns vai ter o tratamento e vai ter essa opção de estar filtrando pela escala prescrita por paciente. Né? Um esquema que foi prescrito por paciente, você consegue estar filtrando conforme vocês queiram o relatório. Também pelo responsável aqui do paciente, que já está deixando vazio, e vendo todos os pacientes que são responsáveis daquele médico, né? Porque o médico é o responsável por aquele paciente. Ainda aqui em relatório, temos um relatório de exames. Então, pedido de exame, criar etiqueta, planejamento, impresso de pedido de exame. Aqui o mapa de exames, então, tira um mapa dos exames feitos daquele paciente, naquele período, né, selecionado. E aqui é importante mostrar que tem uma forma de estar filtrando. Então, podia estar selecionando todos. Aqui em avançado, então, selecionei todos, ou individualizado aqui, ou também aqui tem uma opção de selecionar o paciente pelo nome. Poderia estar vindo aqui em avançado, escolhendo qual exame eu quero. Deixa eu pegar um exame que cadastrado aqui. Hemoglobina. Hemoglobina que seja maior que 50. Então eu posso estar criando uma filtragem pelo valor que eu tenho interesse. Né? Então dando uma visualização, ele vai trazer todos os pacientes que têm a hemoglobina maior que aquele valor que eu fiz de referência. E fora esse acesso vascular, dia de turno que seja filtragem, essa parte de exportar também é importante caso vocês queiram trazer somente um campo, porque ele traz várias informações. Então, caso vocês precisem tirar, o paciente pediu só um relatório para mim que saia hemoglobina e ferro. Então, posso estar vindo aqui, selecionar os exames. E quando eu for gerar, ele vai trazer um relatório apenas com aqueles dois campos que eu selecionei. Né? Por padrão, ele vem essa sorologia aqui. Mas ele limita a quantidade de campos, né? Para apenas aqueles que eu selecionei. Esse é o mapa de exame. Dentro aqui mapa aqui em exames, relatório de exames, tem o exames anual, então sai um relatório com todos os exames durante o ano para aquele paciente. Tem relatório, mapa de vacinação, então as vacinas que o paciente realizou, laudo de exames, sorologia, listagem de exames do DIAL, para ver todos os exames que é possível cadastrar no DIALsist, etiqueta de soroteca, as vacinas, então posso emitir todas as vacinas que naquele período foi o paciente realizar aqui, né? Então a data, qual que foi a dose, qual o paciente. E bateria de exames. Daí temos medicamentos. Então eu posso estar tirando relatório para eritropoetina, medicamentos adicionais, medicamento de uso. Aqui é importante receituário. Então, ou o médico, quando for, ou vocês podem estar tirando o receituário aqui dentro de medicamentos. Então, o medicamento selecionado aqui, eu poderia já vir aqui embaixo receituário, ou pegar todos que está marcado, apenas que são excepcionais, né? Então, também, caso um médico venha solicitar para vocês, pode estar selecionando quem que vai ser o médico na assinatura daquela receita, né? E pode estar gerando o receituário e já vai sair o dado daquele médico que solicitou. Então, ele pode passar para eles e eles fazerem a impressão da assinatura e entregar para o paciente, né? Então, essa é uma forma de estar tirando esse medicamento, esse receituário, ou em relatórios, medicamentos, receituário. Aqui, a vantagem, eu posso escolher 6 modelos, né? Para mim estar imprimindo. Aqui, no medicamento, ele já pega o modelo que foi selecionado lá nas configurações. Mas aqui eu posso estar escolhendo um outro modelo e estar gerando esse receituário para o médico entregar para o paciente. Também pode escolher o título, convênio, filtrar pelo convênio, né? Então tem essas opções aqui nesse relatório.
Ainda medicamento tem listagem por princípio ativo, então listar esse listagem de medicamento por princípio ativo e nome comercial, listar todos os medicamentos que estão cadastrados no sistema. Ficha de solicitação e os vencimentos LME. Então, se quer saber os LME que estão para vencer, vem aqui em relatório, já vai trazer na tela, ou vocês podem estar gerando um PDF. Então, tem um controle para ver quantos dias faltam para vencer cada LME aqui dos pacientes, ou se já venceu, né? E aí temos um relatório para nutrição, então todos aqueles formulários geram relatórios. Relatório para enfermagem, relatório para psicologia, alguns relatórios oficiais, aqui importante, fora estatística mensal de diálise, fatura, relação, resumo, tem essa folha de assinatura. Então aqui que gera aquela folha, tem que ser entregue junto, acho, com o PAPAC, né, para solicitar pagamento, né. Então aqui os pacientes fazem a assinatura, né. Então acho que o modelo mais utilizado, tem mais escolha de modelo aqui, esse MSG, GM. Então ele traz os dados do paciente conforme o cadastro e a opção para ele estar assinando a data que eles realizaram a sessão, né. Aqui também é possível estar selecionando imprimir datas. Daí aqui também eu posso estar tirando alguma data ou adicionando. Ele já vai vir com as datas para poder apenas o paciente assinar, né? Fazer a assinatura e entregar para o faturista. Outro relatório bem usado aqui nas clínicas é a folha de sala. Então aqui em oficiais, relatório oficiais folha de sala, tem vários modelos que podem ser impressos, né? Então seleciono, gero o modelo conforme eu queira, né? E também tem a opção de estar imprimindo a data, e se for a sessão estiver preenchida, eu posso estar gerando já com os números da sessão preenchida, né, para aquele paciente. Daí temos o laudo de impressão da EPAC, então tudo cadastrado, eu posso estar vindo aqui já gerar um laudo de EPAC, né? Já gera aqui. Primeiro, seleciona o procedimento e o modelo. Então já gera conforme a secretaria solicita, né? Aqui que ele vai trazer, que tem lá em dados do paciente, histórico do paciente, está nesse campo aqui, né? Deixa eu abrir os dados do paciente. Histórico clínico. Ele vai trazer o que está no histórico da doença atual e vai trazer nesse campo aqui. Então, na hora que eu for gerar, dá para escolher outro campo, outra porção. Ele fica aqui em laudo de impressão da EPAC, em justificativa. Ele já vem com um padrão como histórico, que vai pegar então esse histórico do paciente, dados do paciente. Ou poderia pegar uma evolução clínica, daí teria que saber a data, né? Período daquela evolução. Ou o tratamento proposto, também aqui dentro, esse tratamento proposto que está aqui embaixo, esse campo aqui. Ou poderia estar criando no sistema um padrão. Então esse padrão fica lá em configurações, podia criar um padrão de evolução, de justificativa, que daí eu posso estar selecionando e imprimindo para os pacientes que eu quisesse, né? Também eu posso estar selecionando vários pacientes aqui, né? Então, ó, esse paciente eu preciso imprimir, eu posso estar selecionando os 3 e imprimindo já para os 3 pacientes. Tem algumas opções de avançado aqui, conforme o modelo, né, selecionado. Então já sai completinho com as informações. Então, aqui também que mostra desculpa, aqui no lado do laudo de APAC, que tem aquele peso e altura que eu mencionei lá, que caso não saísse, é provavelmente que não foi cadastrado na avaliação antropométrica lá na parte de nutrição. Aí em oficiais tem ocorrências. Ocorrência seria, eu vou gerar que é bacana ter. Caso você queira saber o que aconteceu na clínica durante aquele período, o GSE ocorrência ele mostra que quem começou em diálise, o paciente começou em diálise, né? Então começou o paciente Evandro, quem foi a óbito, a Marisvaldo nesse período foi a óbito. Então ele vai trazendo as ocorrências, conforme aquele histórico de tratamento, as ocorrências que eu teve na clínica, né?
quem entrou, quem saiu, quem mudou de tratamento. Ele cria bem completinho um relatório. Ainda oficiais tem um protocolo médico único, tem o relatório de diálise, o LME, então conforme o medicamento, nós passamos por aqui. Você já tira o LME para passar para o paciente. Também você pode estar vindo aqui na parte de filtragem, essa caixinha tirando para os pacientes específicos. Eu podia estar selecionando esses dois, está imprimindo. Então, ele já geraria aqui, né, do Almir, da Bárbara. Esses pacientes aqui. Aqui ainda, só voltando aqui no lado do APAC, caso precise de termos, ou deixa eu só deixar eu selecionar aqui, precisa de termos, tem ou termo para os medicamentos excepcionais, então imprimir uma folha conforme a portaria, né, se precisar. Ou aqui tem alguns termos que pode ser impresso. Então, precisa do termo Sevelamer. Então, posso estar selecionando aqui esse termo e gerando. Ele vai gerar o termo para ser assinado pelo paciente, né? Então, tem tanto para Sevelamer, alfapoetina, o sacarote hidroxiferro, e tem o formulário de médico para dispensa, né? Então, também pode estar criando um formulário de dispensa. E caso precise de uma declaração, né? Então, declaração, geralmente, quando um terceiro vai retirar aquele medicamento, né? Então, já poderia estar fazendo a impressão dessas informações. Então, nem aqui gerou um formulário de dispensa Sevelamer. Ainda aqui oficiais temos o cartão do SUS, o situação do paciente, prontuário médico, solicitação de transfusão de hemocomponente, tratamento fora de domicílio. Agora em pacientes. Aqui em relatório paciente nós podemos tirar um relatório para aniversário dos pacientes, então cada mês quem faz aniversário. O ZAPAC, tem o ZAPAC cadastrado lá, informativo, características gerais do paciente. Esse carteirinha, se for obrigatório, você pode estar criando uma carteirinha para o paciente estar. Deixa eu ver se você vai gerar aqui. Mais fácil entender. Então, você poderia estar gerando essa carteirinha com a foto do paciente, os dados, e colocar para o paciente durante a sessão. É uma forma, alguns locais, algumas secretarias solicitam, né? Depende da auditoria da região, né? Eles solicitam que tenha, todos os pacientes durante a sessão tenham essa carteirinha. Só da identificação do paciente, né? Com a tipagem sanguínea também, se tiver preenchido aqui. Uma forma de identificação rápida do paciente, né? Caso venha dar algum problema, você já tem esses dados, tipo, no paciente já, né? Então, seria uma carteirinha que poderia estar gerando e colocando para os pacientes usar durante a sessão. E tem relatórios para filtrar os pacientes por convênio, etiqueta de identificação, que é quase uma carteirinha, só que ele só tira uma etiqueta, tipo de visitante, de UTI, essas etiquetagem rápida, né? Evolução clínica, exame físico, ficha de identificação, hospitalizações, nome, endereço, telefone, grupo sanguíneo, relatório de resumo clínico, de transferência, transfusão, infecção, PAC e vencimento. Então, para saber todos os vencimentos da PAC, ele mostra que daqui quanto dia vai ter que gerar o novo PAC, né? E voltando aqui em paciente, eu acho legal mostrar essa parte de transferência. Então, se o paciente vir a sair e ir para uma outra clínica, a mudou de estado, vai precisar dos dados dele para enviar para outra clínica. Você pode estar emitindo esse relatório aqui, e ele sai com os dados pessoais do paciente, alguns dados pessoais, né? Também sai altura, peso, os dados socioeconômicos, dados clínicos, um resumo, prescrição de hemodiálise, então como que ele estava fazendo a escala que estava fazendo na nossa sessão, né? Para fazer as sessões. Sai um mapa de exames e os medicamentos que ele estava utilizando. Então já sai meio que um resumo do paciente, como que era o tratamento dele na clínica, para ele estar meio que seguindo esse tratamento na outra clínica. Né? Então está dando certo, ele teve que sair, ele pode levar esse tratamento para seguir em outra clínica. Aí temos relatórios para transplante, então situação de transplante, encaminhamento, lista de espera.
Relatório do serviço de diálise, então, causa de hospitalização, para saber todas as causas de hospitalização. O censo, então, pode ter secretaria que solicite esse censo. Ele sai meio quantidade de paciente que começou naquele período, terminou, quando se for a óbito. Então, sai com algumas informações aqui sobre o tratamento e os pacientes na clínica, né? Temos o relatório doença básica para o tratamento, hipertensão, perfil dos pacientes, população diabética, taxa de saída, mortalidade, sobrevida, avaliação dos centros de diálise, comorbidades, estágio de doença renal. Então, caso queira uma filtragem do paciente por alguma dessa opção, você consegue estar filtrando através dessas informações. Se tem gerenciais, importante que auditorias, pode estar tirando o que cada usuário fez no sistema. E aqui, serviço social, ficha social, nominal e transporte regional. Então, tem vários relatórios, até quando tiver um tempo, poder acessar cada relatório e ver o que mais interessa para vocês, né? E temos relatórios de gráfico, então gráficos de CQI, então, mostra como está a quantidade de pacientes conforme algum valor, né? Então, aqui mostra que 100% dos pacientes teve albumina maior que 3,8. Então, ele pega todos os pacientes e cria uma média conforme essas opções aqui, né? Conforme a regra. Temos para peritonite, evoluções clínicas, que ele é como se fosse esse indicador aqui, CQI, só que ele verifica as evoluções cadastradas. Então, ele pega o assunto, um profissional, e vê a quantidade de evoluções que cada um registrou, né? Que eu peguei como parâmetro o assunto, né? Então, teve 14% das evoluções foi sobre justificativa de falta, ou de SAI, 28%. Parte de ferramentas. Então, essas ferramentas, nós temos a exportação do faturamento SUS, então, o faturamento utiliza. Parte de atualização, como está na nuvem, não vai ser utilizado. E também, se na clínica fosse instalado dentro da clínica, tivesse tudo correto ali, já faz a atualização automática também. E checkout, que ele é bacana, está mostrando que ele faz uma verificação de um exemplo, foi pedido X exame, 10 exames para o paciente. Ele, aqui nesse checkout você verifica daqueles 10 pedidos, aqueles 10 exames que foi pedido, se todos aqueles exames foram cadastrados para o paciente. Então, caso teve um pedido de exames, você consegue estar vindo aqui depois o resultado incluído. Se faltou algum exame ser preenchido ou não, para verificar até que o seu laboratório enviou ou se foi um erro do sistema e não puxou, né? Aqui até mostra que o pedido mensal não realizou a THBS no médico, que foi solicitado no dia 19/5. Também faz isso com sessões. Então, se eu até marcar a sessão aqui, ele vai dar bastante dados aqui. Então, ele mostra que do dia 3/5 ele deveria ter cadastrado uma sessão ou uma justificativa, né? E não foi cadastrado nenhum no outro. Daí tem um cadastro de documentos. Então, um documento da clínica. Então, você pode estar... Tem algum documento importante que quer deixar no sistema para estar buscando depois, né? Para estar gerando. Você pode deixar aqui. O backup também é automático. Essa requisição de material seria uma solicitação para o estoque. Então, crio uma requisição, posso vir aqui adicionar um produto, né? Então, eu podia estar aqui, eu estou adicionando um teste, eu podia estar um novo aqui. E está fazendo essa solicitação, né? Então, caneta, alguma coisa que estiver no estoque, você pode estar... Deixa eu ver se tem um... Encher aqui, não. Podia estar, então, solicitando aqui um produto. Daí o estoquista, quando abrir o sistema, vai ter essa solicitação para ele. Então, você já consegue dar uma baixa conforme a aquisição do material. E por último, aqui nesse em ferramentas, o gerador de relatórios. Então, caso não tenha nenhum relatório que atende você naquele momento, nessa listagem, aqui em ferramentas, gerador de relatórios, você pode estar criando relatórios. Então, novo, vou vir aqui editar algum. Então, tem dias de sessões, eu poderia estar criando ou um termo de consentimento do tratamento do paciente, que eles devem seguir, né? Vocês podem estar
criando um relatório conforme a necessidade. Então aqui eu até, essas caixinhas que a gente colocou aqui, nós chamamos de tag, então eu podia colocar aqui nome, e aqui campos especiais, selecionar qual a informação do paciente que eu quero. Então eu quero que saia nome. Então quando eu gerar esse relatório, então tem vários campos aqui, né? Dados da clínica, dados do paciente, que ele, ao gerar o relatório, vai substituir essa informação aqui, que a gente colocou em campos especiais, pela informação do paciente. Então, vou fazer esse exemplo aqui, quando for dar um gerar, podia estar criando o PDF, podia trocar aquela informação pelo nome. Então, é uma forma de ter um relatório que não esteja na listagem. Assim, então vou mostrar essa ferramenta, depois eu te mostro ali como tirar dos pacientes ativos. Então aqui em ferramenta gerador de relatórios, caso não tenha o relatório que vocês queiram, você pode estar vindo aqui, vou fazer até criar um relatório aqui novo com você. Então aqui em novo, vou colocar pacientes. Então um título, né? Então eu quero saber o nome do paciente nesse relatório, qual a escala dele, o esquema, né? Escala. E o acesso. Então, o acesso vascular. Então, tendo essas opções aqui, ele é como se fosse um Word aqui, né? Você pode estar preenchendo. Mas eu posso pegar nome e daí nesses campos especiais aqui, eu seleciono o que eu quero que troque quando eu for imprimir o relatório. Então, eu quero que troque esse campo especial, essa tagzinha que eu adicionei aqui. Então, eu dou um adicionar, né? Então, ele trocou aqui PAC nome. Que não está aparecendo para vocês o select, eu estou vendo aqui. Mas quando eu clico nessa caixinha onde está o nome, ele traz várias opções. Então, traz dados da clínica, dados do paciente, as variáveis, que seria data, né? Então, eu posso vir aqui, sair dados sociais, benefícios sociais, dados de tratamento. Eu posso acesso vascular, esquema da hemodiálise. E alguns resultados de exame. Então, posso pegar aqui em esquema de hemodiálise, dias, e adicionar aqui. E o acesso também. Então, deixa eu pegar aqui acesso vascular. De acesso. Então, essas tagzinhas que eu peguei aqui em campo especial, quando eu gerar, ele vai trocar pela informação que o paciente tem. Então, aqui salvando. Quando eu for gerar esse PAC 9, vai ter pelo nome do paciente, escala pela escala que ele realiza, né? O esquema ali. Então, vou vir aqui. O que eu criei agora aqui, pacientes. Esse é o último aqui. Quando eu der um gerar, eu posso ou visualizar, que é uma visualização rápida. Então, ele vai trazer aqui rápido o nome do paciente, o esquema e qual é o tipo de acesso dele. Ou pode estar criando em PDF e também em Excel. Então, aqui em PDF, se eu marcar, ele já mostra os dados alterados. Né? Então, ele pegou aquela tagzinha que a gente pegou em campo especial e trocou pelo nome do paciente. Isso poderia estar gerando para todos os pacientes também. Eu podia vir aqui em todos. E quando é todos, se vocês quiserem um abaixo do outro aqui, nesse relatório tem esse quebra de página ao mudar o paciente. Se eu gerar agora, cada paciente vai estar numa página, né? Vai criar várias páginas, a quantidade de pacientes ativos ali vai trazer. E se eu colocar como não, já traz tudo na mesma página. Então daí fica mais simples. Vai trocando tudo aqui. Tem, para tirar um relatório de todos os pacientes ativos, acho que a maioria dos relatórios que vocês conseguem estar vendo essa opção. Só que ele fica meio que na filtragem, não tem um relatório de pacientes ativos. Mas eu podia estar pegando esse relatório aqui,
marcamos com todos, deixando apenas o tratamento aqui em tratamentos, e esse registro aqui, né? Colocaria HD. Também eu posso estar tirando o tipo de paciente, né? Deixando somente os crônicos. E deixaria essas outras informações, como dias, turnos, local de sala desativado, vazio, né? Responsável, convênio também. E estaria retirando o relatório. Ele já vai imprimir todos os pacientes que estão ativos, né? Então, essa é uma forma de estar tirando todos os pacientes ativos por um relatório, né? Isso, claro, isso pode estar emitindo qualquer relatório aqui, né? Então, eu quero paciente aniversário. Então, aqui ele já vai estar marcado o tratamento, posso deixar só HD crônico, ele vai tirar um relatório somente com os pacientes que estão ativos naquele período. Então, tá aí todos os pacientes conforme o mês de aniversário dos pacientes, né? Então, é uma das formas de estar tirando esse, com os pacientes ativos, né? Ele não tem basicamente um relatório assim, né? Mas eles, em todos os relatórios, consegue deixar somente os pacientes que você queira ver que estão ativos na clínica, né? Só através dessa filtragem aqui mesmo de tratamentos. Deixou um HD ou tem um diário peritoneal, então marco também o diário peritoneal aqui, imprimo, daí ele vai gerar. E eu só vou mostrar aqui, caso vocês precisassem, eu preciso tirar em Excel esse relatório, né? Então, eu ia vir aqui, posso dar um ver, né? A gente aconselha, quando for Excel, deixar a tag somente por vírgula, separado por vírgula. Que daí o Excel, quando for abrir o arquivo, ele entende que cada tagzinha desse aqui, né, cada informação, ele é uma coluna. Daí ele consegue estar deixando uma coluna o nome, na outra coluna o tratamento, o tipo de acesso, conforme a necessidade. Daí é fácil para vocês criar uma filtragem, utilizar da forma que vocês preferirem, né? Então, quando for Excel, a gente até aconselho deixar dessa forma, que é mais fácil, né? Para não sair tudo na mesma linha, né? Ficou mais alguma dúvida nessa parte de relatórios? Então, a última parte que tem para mostrar é essa parte de indicadores. Então, é uma parte bem médica mesmo, de qualidade da clínica. Então, mostra mortalidade estendida, mortalidade após 3 meses de tratamento, taxa de hospitalização, infecção de catéter, os pacientes em tratamento, então, quantidade de paciente que está realizando tratamento na clínica, e quantidade de sessões feita aqui está por trimestre, né? Então, por cada trimestre. E temos indicadores de hospitalização, mortalidade. Então, até aqui, tanto hospitalização, mortalidade, ou infecção, ou outros dados ali. Ele mostra uma quantidade aqui, um valor, né? Então, se eu clicar, ele já vai trazer qual que é os pacientes que estão naquela taxa ali marcada, né? Então, o médico consegue estar vindo aqui ou infecção, ou adequacidade, conforme o KTV, ou indicador fundamental. Eu quero saber os pacientes que deu hemoglobina abaixo de 13, maior que 13, né? Então, daí ele vai mostrar todos os pacientes que estão cadastrados com aquela hemoglobina, com aquele valor. Ele consegue estar fazendo um rastreio dos pacientes conforme a necessidade deles, né? E por último é o de acesso vascular. Então esse seria o sistema de auxílio clínico, né? Então o relatório, que eu passei um pouquinho meio rápido ali, que tem bastante opções, né? Não sei se ficou claro essa parte de tirar por pacientes ativos. Se tiver alguma dúvida, você pode passar que eu já respondo.
Então, esse foi a demonstração do sistema, no treinamento para a parte secretária e recepcionista, né, conforme vocês utilizam. Daí, última coisa que passar aqui, tem esse chat online, né? Ou você pode via WhatsApp ou via e-mail também, pode via telefone também, pode estar vendo parte de suporte, ou caso você pode estar utilizando também esse suporte online, clicando aqui e digitando qualquer dúvida de vocês, o suporte já consegue estar te respondendo. Eu vou encerrar o treinamento aqui, né? A gravação, daí eu passo esse vídeo para ela e tá enviando para vocês caso você esteja assistindo ou um profissional novo entra, eu estar repassando para eles, tá bom?